Olá, prezados alunos, prezadas alunas. Que bom estar aqui com vocês. Eu, professora Elaine Schwab, ao lado das nossas psicólogas aqui, professora Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Professora Fernanda, aí responsável pelas disciplinas na área de gestão, ligada à gestão de pessoas. Sim, é um prazer estar aqui falando com os meus alunos, com os convidados, com vocês. Tenho muito orgulho de estar à frente das disciplinas da área de gestão e negócios. Exato. E a Larissa, né, que está aqui na nossa área de carreira. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada pelo convite. Atuo aqui na área de carreiras da Gran Faculdade, mas já atuei também na área de pessoas e cultura do Gran, então vai ser um prazer conversar com vocês. Sim, olha só. As psicólogas me trouxeram um tema aqui que elas gostariam de debater e trazer esse conhecimento para vocês, que é mentalidade e propósito. Sua ideia de trabalho te aproxima ou te afasta do teu propósito de vida? E eu já começo aqui questionando, professora Fernanda, quando a gente fala em mentalidade e propósito, qual foi a proposta desse tema aqui para a gente começar o bate-papo? Então, quando nós falamos em trabalho, estamos ali na juventude, nos nossos cursos de formação, de graduação, e começamos a pensar sobre o que eu quero ser, né? O que eu quero desenvolver como um profissional. Muitas vezes nós começamos esse trabalho gerenciando o que é possível. E a partir do que é possível, eu trago aqui hoje, junto com a Larissa, para a gente conversar sobre, tudo bem você começar em um trabalho, em desenvolver a sua carreira profissional, começando daquilo que lhe foi oportunizado, mas nada te impede de construir uma mentalidade que tenha propósito do que você quer lá na frente. Pode ser que aquilo que você começou a desenvolver naquele momento, como atividade profissional, seja o seu interesse maior, mas nós precisamos ter claro qual é o meu propósito de trabalho? O que eu quero ser como um profissional? E isso tem muito aspecto relacionado com a minha pessoa, com o meu desenvolvimento humano? Acho que essa é a questão. E acho que também tem uma visão de que a carreira ela não precisa ser algo escrito em pedra. Exatamente. A gente consegue dar essa fluidez para a carreira, mudando, trazendo ali esses aspectos de propósito, que talvez era um sonho ali antigo, mas por conta das circunstâncias talvez não tenha dado para tocar naquele lugar ali. Então, eu acho que pensar também que a carreira é algo fluido, né? Eu estou aqui num cargo, mas às vezes eu quero, por exemplo, migrar para uma outra área. Como que eu posso fazer para me organizar nesse sentido e não abandonar o meu propósito? Ou às vezes até descobrir esse propósito, né? Mesmo depois de anos numa carreira, por exemplo. Né, professora? Exatamente. A gente enfrenta desafios, né? Então, assim, mesmo que você faça uma escolha certeira, em primeiro momento você acha, olha, é isso mesmo que eu gostaria de fazer, quero desenvolver essas competências para cada vez melhorar nessa área, mas buscar esse sentido. Então, eu acordo de manhã, eu vou passar várias horas do meu dia, da minha vida, desenvolvendo uma atividade profissional. Tudo bem, nós precisamos entender que em alguns momentos, às vezes aquilo não vai compatibilizar com o seu sonho de vida pessoal, mas nós não podemos deixar que isso se afaste demais daquele princípio de ser humano que você é. Então você tem que sim contextualizar as suas atividades, seus objetivos, seus interesses e ir migrando aos poucos para essa realização, porque isso é muito importante. Buscar ali esse propósito e tentar trazê-lo cada vez mais próximo da sua felicidade profissional e pessoal. Você pode construir isso. Ah, mas eu vou fazer uma pergunta para as psicólogas aqui. Eu entendi, concordo, mas e aí eu estou num caminho e descubro no meio do caminho que eu não estou alinhada ao meu propósito. Boa pergunta. E aí sabe o que acontece, Fernanda e Larissa? Eu me frustro. Eu me frustro, eu acabo, por exemplo, né? E aqui quando eu digo eu, estou generalizando, mas eu digo assim, a gente pode ser para reflexão, né? Eu me frustro, eu me calo. Como que eu faço? E aí pode vir um cansaço, uma vontade de não mais ir para aquele lugar. Como que eu faço para ultrapassar essa frustração? Bom, é o seguinte, frustração é exato, mas é uma pergunta muito comum. A Elaine trouxe como um parâmetro assim, difícil, mas isso acontece com frequência. Então é o seguinte, até pela aquela característica que eu falei das pessoas começarem a trabalhar por uma necessidade, pela oportunidade que apareceu, e nem sempre ali está vinculada ao seu desejo, ao seu propósito. Então, o objetivo é, mais uma vez, autoconhecimento.
traçar ali, dentro daquele cenário que você está, alguns caminhos que você pode, em paralelo, te levar a melhorar, a sair daquele contexto, então que seja um curso diferente na área que você goste, independente de você deixar, porque muitas vezes você não pode deixar o que você está fazendo, por questões financeiras, por questões sociais, então é tentar encontrar um mecanismo paralelo e ir realizando um curso, um aprimoramento na área que você deseja, que você imagina que vai sim te levar ao encontro desse propósito. É isso. E carreira também, quando a gente pensa nisso, ela precisa de um investimento da nossa parte, né? Seja um investimento de tempo, onde eu paro para poder observar, entender o que tem me gerado essa frustração, seja um investimento até financeiro, igual você trouxe, em relação a investir num curso, investir no que vai me aproximar de fato desse propósito. Ou pelo menos me afastar do que tem me gerado esse sofrimento. Porque às vezes eu ainda não sei qual que é o meu propósito, mas por outro lado eu sei o que tem me gerado sofrimento, então eu vou buscar de fato maneiras para eu sair disso. E claro, considerando os fatores também, que às vezes tem a necessidade, então são passos pequenos que a gente vai dando, né? Agora tem uma coisa que está acontecendo muito, Elaine, nas organizações, a Larissa pode me assessorar nessa fala, que é o seguinte, uma abertura maior. Então, antes, nós tínhamos uma concentração de uma frustração muito pessoal. A pessoa não conseguia, ficava ali remoendo esse sentimento, acordava, ia trabalhar, não tinha oportunidade de nem relatar para alguém sobre esse sentimento, sobre essa possibilidade de ali mesmo, talvez, superar um pouco dessa frustração. Hoje nós temos no ambiente organizacionais canais de escuta. Para, olha, nesse momento aqui, dentro desse contexto, você teria alguma oportunidade para que eu me aproximasse mais do meu propósito de trabalho? Eu acho que as organizações têm pensado muito sobre isso, no desenvolvimento humano. E assim, a frustração ela não vai ser retirada, por exemplo, se você tiver interesse na área de gestão de pessoas e tiver na área de contábeis. Então, você precisa realmente ali ter uma mentoria e entender o que vai te tirar daquela frustração. Mas buscar auxílio também para ir se aproximando pouco a pouco desse seu interesse que vai te levar a mais uma satisfação. E hoje muitas empresas estão investindo também em entender essas questões geracionais que a gente percebe que tem muita, né? Então, às vezes, para uma pessoa, para ela faz muito sentido eu estar num cargo ali muitos anos, para outra não, eu já preciso ter uma dinâmica maior. Então, como ouvir essas pessoas e como as pessoas também podem procurar essas organizações, né? Hoje está muito em alta esse foco na saúde mental, no desenvolvimento de carreira, no desenvolvimento humano em si, né? Exatamente, e isso, qual é a reflexão que eu trago aqui desse bate-papo com as psicólogas? É dar um passo de cada vez, é você realmente ver, fazer um desenho da sua missão de vida. E quando a gente fala em missão, a gente está falando de propósito. Então, qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha missão de vida? A partir do momento que eu tenho uma missão de vida, eu tenho uma missão em relação ao meu... Aí eu começo com os braços, né? Familiar, profissional, então, né, de lazer, qual é o meu propósito para cada um deles? E quando eu venho para o profissional, então não se frustra em caso, porque não é a questão de que deu errado agora e que eu vou começar do zero. Você já começou, só que a questão é o recomeçar e ter eu trago essa reflexão de vocês de que realmente tem que ter esse poder de ter essa força mesmo, de se aproximar das pessoas, das empresas, como a Larissa trouxe, como a Fernanda trouxe, que hoje as empresas têm esse acolhimento justamente para que você possa refletir e buscar um novo... A Larissa mesmo, né? Larissa, sim, é um exemplo aqui conosco. Queria que você trouxesse aí nesse minuto final esse exemplo dessa mudança. Dentro do GRAM, você estava num setor e agora você está em outro. Como foi essa transição? Eu fiquei 5 anos dentro do time de pessoas de cultura e eu sempre gostei desse tema de carreira. E era algo que eu queria muito e tudo mais. E aí abriu essa oportunidade, tanto que foi processo seletivo mesmo, né? Aqui no GRAM a gente tem essa dinâmica, é um processo misto. Então você pode participar de qualquer vaga se você se inscrever.
E aí já era algo que eu queria muito. E aí eu fui me desenvolvendo, conversando com pessoas. Como é que eu faço para chegar em tal posição? O que eu tenho que aprender? Fiz isso no meu plano de desenvolvimento, porque eu tenho então é algo que é muito importante para mim. A vaga apareceu, eu fiz a entrevista e passei. Agora estou aqui junto com vocês. Prova real, né? O case, exatamente. Um estudo de caso aqui que a gente trouxe justamente para que vocês possam refletir. Gente, a vida muda quando a gente decide não esperar mais. Então, deixo essa mensagem final aqui para que vocês possam ver e rever essa entrevista e esse bate-papo maravilhoso com as duas psicólogas. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Larissa. Beijo, gente. Tchau, tchau.